Começando essa programação de eleições 2024 em Mariana, hoje nós estamos trazendo aqui o Bruno César Teixeira. Ele é o pré-candidato do PSTU. Bruno, você nasceu em Mariana, 24/10/88, 36 anos. 35. 35. Vai fazer 36 daqui a pouco. Outubro. Isso. E você tem como candidata, pré-candidata a vice, que é a Patrícia Ramos. Isso. Quando você nasceu em Mariana? Eu nasci em Mariana e fui criado aqui em Mariana. Ali, Em qual bairro? Eu fui criado ali no Barro Preto, na rua Santa Cruz, e hoje eu sou morador do Rosário, lá na ocupação. Na área de ocupação, não vamos falar sobre isso. Tá? Hoje mesmo eu vi um ex-pré-candidato falando que Mariana vai ter só uma candidatura única. Eu queria deixar bem claro que não, tem esse pré-candidato e tem também esse pré-candidato, que é o Bruno. Então, as pessoas estão falando que vai ser candidatura única, não vai ser. Então, vai ter o Bruno e pode ser que apareça até dia 15, né? Isso. Até dia 15, todos os partidos que fizeram realizaram convenção vão poder registrar seus candidatos. O PSTU vem com candidato a vereador? Não, nessa candidatura não. Nessa candidatura vamos só priorizar a majoritária. É a majoritária. Isso. Então vocês não vão ter os candidatos a vereadores, né? Por quê? O que aconteceu aí? Não, isso foi uma estratégia que a gente utilizou a partir da composição da chapa majoritária e conhecendo o cenário político de Mariana. Muitos dos nossos filiados estão adoecidos, né? Esse mundo que a gente vive pós-pandemia. Então a gente conseguiu, dentro das possibilidades, montar a chapa majoritária. Ô Bruno, você é advogado, né? Formado com carteirinha da OAB? Com carteira da OAB. Então ele está aí, o pré-candidato. Além disso, porque político não é profissão, né? Político não. Ou alguns fazem da política profissão também, né? Mariana tem um monte. Não tem? São os políticos profissionais. Isso. É isso aí. Você estudou direito aqui, Mariana? Isso, estudei aqui na Unipac, né? Pela Bolsa do ProUni. Viva Lula! O ProUni dá essa facilidade de estudar em escolas e faculdades particulares. Isso mesmo. Com bolsa integral, com bolsa 50%, depende da renda, né? No meu caso foi bolsa integral. Eu era funcionário da Vale na época, né? Aí a bolsa passou para 100%. A Vale não pagava a mensalidade de alguns estudantes? Eu tenho essas informações que... Paga, isso foi um direito que foram retirados dos acordos coletivos, né? Hoje ela paga conforme a área de trabalho do funcionário e tem um limite também. Que seja de interesse dela, né? Seja de interesse dela. Você trabalha na área de mineração? Isso, eu sou operário da mineração, já tenho 16 anos. Atualmente sou funcionário da Vale, mas eu estou com meu contrato de trabalho suspenso desde outubro de 21. Sindicalista? Sindicalista. A gente chama, né, que é uma perseguição política que a Vale teve comigo, a partir de um apoio que a gente teve na greve da Univale. Na época, 10 diretores do nosso sindicato apoiou e somente eu teve o contrato de trabalho suspenso. É mesmo, teve isso. Então, era a minha pergunta aqui, era isso. Eu fiz um roteiro aqui até seguir, foi até de uma entrevista escrita que vai sair no Território Notícias, entre hoje e amanhã, e eu vi que eu faço essa sua afirmação de perseguido político da Vale, você já explicou então por quê. Sim. Então, é isso mesmo, é importante isso. Ô Bruno, outra coisa que eu vou te perguntar, assim, na lata, seguindo o nosso roteiro aqui, Mariana, a curto prazo, dá para resolver os problemas? Ou quais são os prioritários aqui que dá para resolver? Resolver os problemas a curto prazo é difícil, mas tem algumas coisas que precisam parar de sangrar em Mariana. Por exemplo, o que está indo de dinheiro para caminhão-pipa, para garantir abastecimento das casas das pessoas, é um absurdo. Porque Mariana tem logística para água e tem que ser resolvido o problema da água e da questão do esgotamento.
Porque esse é um problema que tem que parar de sangrar, que é a questão do saneamento básico. Hoje, boa parte de Mariana, o esgoto é jogado junto com água pluvial. É um absurdo isso, que a gente ainda fala de problema de água, mas esquece às vezes do problema do tratamento de esgoto. Isso, exatamente. Pra você ter ideia, né? Para a gente tratar o esgoto, nós temos que separar o esgoto da água pluvial, que está na maioria dos bairros de Mariana. E sem contar que não adianta a gente só tratar o esgoto e Ouro Preto não tratar. Verdade. Porque nós recebemos o esgoto de Ouro Preto aqui no Ribeirão do Carmo. Então, são problemas que tem que começar lá na ponta, isso. Lá em Ouro Preto. Tem que se ter um debate com Ouro Preto para o tratamento de esgoto lá, e tem que se ter uma obra gigante, que não é uma obra pequena, para coletar esse esgoto e destinar ele. E já existe um projeto lá perto da prefeitura, perto da rodoviária de Mariana, tem lá o outdoor lá, 53 milhões. Agora, como está sendo feito, que é outra conversa. É mesmo, esse outdoor é interessante. Você observou isso, eu passo ali, eu vejo. Agora, Ouro Preto, há pouco tempo eu fiz uma matéria lá na Sanioro, e a Sanioro disse que essa estação de tratamento de água no osso do boi, né, o osso de boi, que vai ajudar no tratamento do esgoto que vai vir para Mariana. Mas até hoje, né? Parece que não... As promessas da Sanioro já são antigas, né? Inclusive saiu matéria aí que a entrada da Sanioro em Ouro Preto empobreceu as famílias. Absurdo do valor que eles pagam de água numa cidade que tem água em abundância. E que já tinha, né, inclusive, o sistema de logística definido. Essa tarifa social, vou voltar para Mariana, vamos descer para cá. Essa tarifa social, você defende ela ou você acha que a água tem que ser de graça? Olha, nós damos muito SAAI para poder debater o problema da água. Qual que é o grande problema de Mariana? O consumo. Hoje nós consumimos, em média, 480 litros por pessoa dia. O que a OMS recomenda é 110 litros. E onde que é os grandes gargalos? Por exemplo, o Cruzeiro do Sul e o Dom Oscar, eles consomem sozinhos a mesma quantidade de água que a Cabanas inteira. Então nós estamos falando de 5 mil pessoas consumindo a mesma quantidade de água que 17 mil pessoas. Piscina, os banhos demorados. Alguma coisa tem ali no bairro ali, nos bairros, né, que são 1 bilhão de metros cúbicos de água. Aliás, 1 bilhão de litros, né? E tratamento de água, por incrível que pareça, em Mariana é para o Cabanas, do Oscar e Cruzeiro do Sul. Exatamente. Também é tratado. É aquele lugar que é tratado pela ETA Sul. Como é que a gente reduz o problema? Como é que a gente reduz? A princípio, hidrometrando. Só que Mariana tem 15 mil pessoas que vivem de Bolsa Família. Então são 11 mil pessoas, até pouco tempo, com insegurança alimentar, que não sabiam o que ia comer no outro dia. Então não adianta hidrometrar e começar a cobrar dessas pessoas. Mas como que a gente consegue garantir? Aí eu falo da tarifa social. Sim, eu vou chegar na tarifa social. Como que a gente consegue garantir água para as pessoas, gratuitas, e que a pessoa que está consumindo o excesso pague? Se a gente garantir um teto de consumo de água, de gratuidade no consumo de água. Por exemplo, vou estabelecer 140 litros pessoa dia. Então, até 140 litros pessoa dia, ninguém paga nada. A partir disso, vai começar a pagar. Aí a gente vai pegar os bairros que estão consumindo mais água e pagar para aqueles que não estão consumindo. Eu sempre defendi uma coisa aqui e parece que não me dava ouvido, né? Já deveria ter hidrometrado os grandes consumidores, hotéis, restaurantes. Eles ficam puto comigo quando eu falo isso. Mas esses são os grandes consumidores, eles já têm que estar pagando isso. Não é o pobre lá que ganha o Bolsa Família que vai começar a arcar com essas despesas sem ter condições. O maior consumidor de água no município, que não paga R$1 pela água no município, chama Vale e Samarco. Esses são os maiores consumidores de água do município. A Samarco tem mais de 30 poços artesianos, tirando água do nosso lençol freático, do nosso reservatório de água, para poder produzir e mandar essa água para o Espírito Santo. A Vale, no seu processo produtivo, é a mesma coisa. No retorno da Samarco, teve uma polêmica em 2022, né? Porque a água para a Samarco, grande parte dela vinha lá de Santa Bárbara. Aí tinha um prefeito lá, foi lá e fechou. Falou, aqui não vai ter água para Samarco mais de graça, não.
Ele acabou que eles deram um jeito, né? Ele resolveu o problema de Santa Bárbara, mas aí a Samarco, para resolver, furou o poço artesiano. Então está tirando água do nosso subsolo. Lençol freático que uma hora vai acabar, né? Uma hora vai secar. É uma caixa d'água. Está sendo secada. É verdade. Vamos pular então disso aí. Então você é a favor de hidrometrar com teto de gratuidade. Pronto. Vamos falar um pouco mais de mineração, que a gente está falando. A mineração, às vezes eu não gosto de fazer roteiro, mas eu vou fazer, que é específico e a gente não pode ficar falando muita bobagem aqui não, porque Justiça Eleitoral, que ele é pré-candidato, fica de olho na gente. Fica. Então, eu falei, vamos seguir um roteiro que aí a gente não fala bobagem. Ou que vai falar contra as determinações da lei eleitoral. Sim. Então, a mineração é a questão central em Mariana. A gente sabe que Mariana depende das mineradoras. Qual seria a outra alternativa que você, o Bruno Teixeira, que o PSTU, que é o partido, pensa para Mariana? Tá, só uma colocação. Não é a Mariana que depende da mineração. É a mineração que depende de Mariana. O minério é nosso. O minério está no solo de Mariana. Então, como que eles vão explorar? Então, essa moeda de troca a gente não está sabendo jogar. Não está sabendo usar a moeda de troca. A mineração depende de Mariana, não Mariana que depende da mineração. Se a gente colocar desse jeito, a gente começa a conversar diferente com as grandes mineradoras. Mas a diversidade econômica de Mariana não acontece exatamente por causa das mineradoras. Pode apostar que quando vem alguma empresa interessada a vir para a região, o telefone do prefeito toca. Não deixa vir, porque se vem uma indústria aqui para Mariana, vai subir o valor dos salários. Mas tudo é relacionado à indústria da mineração. Por exemplo, lá no jornal do nosso amigo Leandro, o Espeto, ele disse que tinha mais de 25 empresas que pediram licenciamento ambiental para começar a explorar algum tipo de minério. Você mesmo falou aqui no cafezinho ali fora, que até prata, Mariana tem um pedido de exploração de prata, é isso mesmo? Mariana tem um território muito rico em minérios, né? A prata para mim foi novidade, mas o ouro, o próprio minério de ferro, a bauxita, nós temos aqui tudo aqui no território. Qual que é a grande questão? Como que essa turma vai entrar? Como que eles vão explorar? Qual é a quantidade que vai ser produzida? Isso tudo tem que ser debatido com a população. O que não pode é entrar como a Cedro entrou, sem consultar a população, sem passar por uma audiência pública, numa canetada da prefeitura, a Cedro está aí, explorando num lugar que em 2011 a população falou, não se explora. Inclusive ela está explorando do lado do Novo Bento. A gente vai citar nomes aqui dessas mineradoras, mas a gente deixa uma coisa bem clara aqui, que vocês podem também exigir o direito de resposta, que a gente vai abrir a porta aqui para vocês responderem. Porque nosso programa aqui é um programa de debate, e aqui não estão todos os representantes aqui, mas a porta está aberta para você que queira questionar o que está sendo falado aqui hoje. Então, prossiga, desculpa te interromper. Então, a diversificação econômica, por exemplo, que Mariana precisa, por exemplo, é de energia. Porque, olha só, qual que é a localização de Mariana? Ela está a poucos quilômetros da 381 e poucos da 040, para escoamento de produção. E você tem água em abundância, isso aí ninguém discute. Você tem o quinto maior território do estado. Você tem uma cidade operária, isso significa pessoas com disposição para o trabalho, inclusive em regime de turno. E por que a indústria não vem para cá? O que nos falta é fonte de energia. Por que não Mariana pensar em fonte de energia? Cobrar do governo do estado. A CEMIG, então, não está fazendo essa expansão na oferta de energia elétrica. Isso, a expansão está acontecendo, lá no norte de Minas. Porque lá são mais de 200 mineradoras para o minério que tem lá. Agora, aqui em Mariana, aqui na região central, não, lá é lítio. Lítio. Aí, então, lá está sendo construído. São 9 bilhões de investimento que está sendo colocado lá. 2 da Gerdau e 7 do governo de Minas, para ficar para Gerdau. Mas merece. Aquilo, Vale de Quitionha ali, principalmente agora aqui, isso é sofrer demais aqui, povo. Olha, vamos ver como a mineração vai chegar lá. Porque se for para chegar e causar o que está causando em Mariana, as pessoas têm que pensar se é essa a melhor alternativa. São quantos anos de mineração, se a gente for olhar assim, altamente explorada? Essa marca vai fazer 47 anos.
Isso. Agora em agosto. A Vale aqui em Mariana começou em 84. A Samitre um pouco antes, né? Foi antes. Tudo começou na Samitre. A Samitre foi de 60, né? Pouco antes. Os operários Então, lá sofreram a gente muito pode com falar que hoje nós já estamos sofrendo essas consequências da mineração, que lá no Vale do Jequitinhonha vão sofrer. Tem o problema da... Quais os grandes problemas que a mineração causa aqui? O volume de pessoas que vêm para atender a mineração e que a cidade não é comunicada de que está vindo. E o CEFEM não é suficiente para compensar todos os prejuízos que a cidade toma a partir da exploração. Ô Bruno, vamos chamar um intervalinho aqui para tomar uma água, né? E você vai continuar isso aí que nós estamos falando aí do CEFEM e saber que o que arrecada é o suficiente para cobrir essas despesas desses habitantes flutuantes que chegam aqui, né? Essa população flutuante mariana traz um prejuízo muito grande em termos social, moradia e etc. Você responde daqui a pouquinho. Voltando nesse segundo bloco, hoje nós estamos recebendo aqui o pré-candidato do PSTU, o Bruno César Teixeira. Isso. O Bruno é advogado, ele trabalha também na área de mineração e sindicalista. E me explica rapidinho aqui, tem o sindicato Metabase em Confidentes e o outro aqui na Bom Jesus é o quê? Na Bom Jesus é Metabase Mariana. Por que tem dois sindicatos, Mariana? É questão de representação territorial. O Metabase em Confidentes representa trabalhadores de Ouro Preto, Congonhas e Belo Vale. O Metabase Mariana pega Mariana, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas. Aí é isso. É porque cada sindicato tem sua base territorial de representação. Aí é essa a diferença. Antes da gente chamar o intervalo, nós estávamos falando da questão do CEFEM, né? Isso. E esse dinheiro que entra para os cofres. Ficou uma temporada aí sem a MN. Isso, a NM. Mandar esse dinheiro aqui para Mariana, eu sei que os cofres, caiu. Mas agora parece estar em dia, né? A grande questão é que o CEFEM traz um volume alto de recurso Mariana. A única coisa que não pode ser feito de fato com o CEFEM é incluir ele na folha de pagamento. Então o CEFEM não entra para folha de pagamento. O resto tudo é permitido. Ele tem uma destinação específica. Então, investimento, por exemplo, saúde. Saúde, educação, obras de melhoria. Pra você ter ideia, em 2021, Mariana arrecadou histórico o valor do CEFEM. Nunca se entrou tanto dinheiro na feitura de Mariana quanto em 2021. Dava para construir 4 hospitais públicos, igual foi construído em Santa Maria, que é a cidade da Boate Kiss. Foi construído lá um hospital, isso, 70 milhões de reais que foi gasto no hospital. Só o CEFEM de Mariana em 2021 dá para ter construído 4 hospitais daqui. E nós não temos hospital público até hoje. Então, agora, com relação ao CEFEM e as despesas do município, né? Hoje, o que acontece na mineração, que é a nossa principal atividade econômica, os trabalhadores são adoecidos na mineração. Pelo próprio sistema produtivo, por causa de lugar insalubre, que é prejudicial à saúde e tal. E quando esses trabalhadores estão doentes, eles são demitidos das empresas. E tem uma aposentadoria especial, Bruno? A reforma da Previdência acabou com isso pra gente. Né? Acabou com isso pra gente. Aí, quando os trabalhadores são demitidos, doentes, eles vão parar no SUS. O custo desses tratamentos, por exemplo, a cirurgia na coluna, ou no joelho, ou no ombro, o próprio tratamento de adoecimento mental, é muito alto. Isso não tá dando, o CEFEM não vai dar conta. E sem contar que Mariana não presta conta do CEFEM. Você pode ir no site da transparência, que em momento nenhum eles separam, isso está na lei do CEFEM. Mas o TCU não cobra? Para o TCU eles devem ter jogado, agora para a população não sabe para onde que vai. No portal de transparência da prefeitura não tem diferenciado o CEFEM. Bruno, então, que Mariana, o que ela recebe do SUS, de outros entidades aí governamentais, é baseado na população que o IBGE demonstrou nesse último censo, né? Certo. Então era 60 e poucos mil, 70 mil. Essa acho que era 65 mil habitantes. Hoje qual que é a população de Mariana, contando com a população flutuante? Hoje Mariana está entre 110 e 115 mil habitantes. Então esse déficit, Então toda a estrutura de saúde que eu tinha para
65 mil habitantes, ela está atendendo 115. Coleta de lixo, distribuição de água, as nossas vias, que é onde a gente transita, tudo que foi dimensionado, ou está dimensionado para 65 mil habitantes, está com 110, 115 mil habitantes utilizando. Você, como pré-candidato, qual que seria a solução para isso? Atualizar os dados lá do IBGE? A população aumenta e reduz conforme a mineração, que acaba se tornando um problema para a cidade. Enquanto a prefeitura estiver carregando pires para mineração e não enfrentar esses problemas de fato, o que é enfrentar esses problemas? Chamar a mineração e falar, olha, essas movimentações de pessoal prejudicam a administração pública, prejudicam a população de Mariana. Se vai acontecer, tem que ter planejamento. Inclusive, tem que enfrentar a mineração para pagar esse aumento de custo. Porque você tem 70% a mais da população aqui e um custo muito maior. O CEFEM não vai cobrir. Porque o que está acontecendo hoje em Mariana é construção civil, por causa do crime que a mineração cometeu. Então, tem que ter planejamento para esses momentos. E nos ciclos do minério, né, cada boom, cada expansão e etc., vão acontecer. Ô Bruno, a gente estava falando aqui, é claro que essa movimentação, esse boom das mineradoras e também dos reassentamentos que a Fundação Renova está realizando, que está demorando demais, né? Pessoal desesperado. Lá em Paracatu, agora foi semana passada que teve uma reunião lá em Paracatu. Sim, a demora, né? A demora justamente porque é interessante para as mineradoras que a Fundação Renove fique por aí. Tem. Agora, vamos falar. Mariana, o problema social é grande, a criminalidade aqui aumentou bastante. O que eu falo, eu sempre falei, não são os trabalhadores que vêm para aqui, para esses reassentamentos e para a área de mineração, não são eles que estão causando esse transtorno, esse problema de criminalidade mariana. O cara vem para trabalhar. Ele perdeu o emprego, que a gente chama com todo respeito, de peão de trecho. Uhum. Ele vai seguindo as empresas, as empreiteiras, onde que tiver na cidade do Brasil inteiro, eles vão. Uhum. E essas pessoas perdem o emprego aqui e vai atrás de outro. Sim. Quem quer trabalhar não fica sem trabalhar. Esses moradores de rua, a gente sabe, com todo respeito a eles também, eu sei que são vários problemas que levam a pessoa a morar na rua. Uhum. Problema social, problema de família, a gente sabe muitas outras coisas. Qual que é... Hoje, eu estou dizendo, não são esses trabalhadores que estão causando esse transtorno em Mariana. Você concorda comigo? Não são os trabalhadores que estão causando. E até os próprios moradores de rua têm que entender qual que é a realidade deles. Alguns têm um problema de dependência química, alguns de fato foram abandonados pela própria família. E outra opção de vida não também, tem expectativa. Alguns têm sim a sua opção de vida. A gente conversa com eles nas ruas, e você vai vendo, tem gente que de fato veio para cá para trabalhar e não conseguiu emprego. Pô, então você vê o cara sem Aí eu não quero voltar para a terra dele, você chega lá, vou dar uma passagem aí, ó, assistência social da prefeitura, para você ir embora para sua terra. Agora, aí o poder público tem que ser chamado. O poder público tem que ser chamado para ir lá e entender a realidade dessas pessoas. Pô, o seu problema é voltar para casa? Beleza, vamos providenciar isso. Então o poder público tem que ser chamado na responsabilidade disso aí. De ir para as ruas e entender a realidade de cada um. Inclusive aos dependentes químicos oferecer tratamento, aos que vieram procurar emprego, ver o que pode ou não resolver. São 400 vagas do Cine todo dia. Por que esse trabalhador não conseguiu uma vaga de emprego? Por que ele... Existe um certo preconceito contra... eu sou ex-morador de rua, então... Você acha isso? Não, eu tenho certeza disso. Essas empresas não têm, inclusive, um programa para poder fichar ex-detentos. Não tem de ressocialização, não tem. Nenhuma dessas grandes empresas não tem isso. Isso, inclusive, foi uma discussão com a Vale já. A prefeitura tem alguns lá no quadro, né, desses que já estão aí sendo reintroduzido à sociedade, trabalhando, né? Depois vai e só dorme lá na cadeia, tem isso? Tem o programa dentro da prefeitura, vai ter que entender se é suficiente, né?
Quem está acompanhando esses programas tem que ter acompanhamento social, para além da questão judicial. Que depende do judiciário também, para liberar o camarada para ir trabalhar. Sim, exatamente. Olha, tem a progressão de pena, né? Cada dia trabalhado você tira 3. Eu aprendi a profissão de pedreiro com meu pai. E dentro da obra, muitas vezes ele usava de ajudante pessoas que deixaram a cadeia. Aí uma vez eu perguntei a ele, pai, você não tem medo? Você está aí com suas ferramentas, você está aí dentro da casa dos outros, etc. Tal. Você não tem medo de contratar um cara que pagou pena e tal? Meu pai me respondeu da seguinte forma, Bruno, se eu não der oportunidade para essas pessoas, quem é que vai dar? Verdade. Então foram, que eu me lembro aqui, mais de 20 que passaram, trabalharam, inclusive que saía para poder ir lá no presídio assinar. Teve alguma reincidência desses? Nunca teve, meu pai nunca teve nenhum problema com ex-detento dentro das obras. Então ele deu a chance, cara. Seu pai é pedreiro, olha só. Essas empresas poderiam estar investindo nessas pessoas para poder ser reinserido na sociedade. Sim. Vamos então, que nosso programa é rápido. As políticas públicas. Na sua entrevista escrita, viu a necessidade multidisciplinar para as escolas. Você falou isso. Sim. E psicólogos, assistentes sociais. Sim. Claro que é professora também, educadora, né? Uhum. Como é que você ia poder botar isso em prática? O que acontece hoje na prefeitura? Nós temos o CREAS, nós temos o CRAS, nós temos as escolas, nós temos o Conselho Tutelar. Esses setores não se comunicam. Dentro da Prefeitura de Mariana, nós temos uma psicóloga para atender toda a cidade. Olha o tamanho de Mariana, a quantidade de escola pública que nós temos. Então, quando você tem um aluno, ainda mais agora que a gente tem um alto índice de diagnóstico de pessoas neurodiversas, autismo, TDAH, então são pessoas que precisam de atenção. Porque sozinho na sala de aula o professor não consegue. Só um monitor às vezes não basta. Eu preciso de um assistente social, às vezes você tem uma criança violenta dentro da sala de aula. Mas você precisa entender a realidade social dessa criança para ver o que está refletindo dentro da sala de aula. Se eu não fizer todos esses setores se comunicarem para poder dar assistência a essa criança e dar assistência a essas famílias, as professoras vão continuar adoecendo dentro da sala de aula, os alunos vão continuar tendo problemas, igual acontece diariamente, e a roda não gira. A gente não protege nem nossas crianças e nem suas famílias. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estudar esses casos, para poder entender, sabe? Para poder ter mais psicólogo, poder ter mais assistente social, etc. Sem isso, a educação de Mariana não basta só ser ensino integral. Não basta. Tem que ter esse acompanhamento psicológico. Psicológico. Porque às vezes uma criança sofre violência doméstica. Ou assiste violência doméstica dentro de casa. Aí chega na escola e é violento com um colega. Isso aconteceu na minha família. Então, você tem que chamar a família dessa criança e entender qual é a realidade dela. Às vezes, a partir daí, um assistente social pode estar ajudando. O Conselho Tutelar pode estar ajudando. O CREAS pode estar ajudando. Então, você precisa de uma equipe multidisciplinar para poder fazer toda essa roda girar. O serviço nós temos. A quantidade de profissionais talvez seja suficiente, mas esses serviços têm que se comunicar. Porque senão a gente não protege nem essas crianças, nem essas famílias, e sequer os professores. E em relação à saúde, você já falou aí que Mariana não tem um hospital público. A saúde é um outro problema, né? Que você não consegue dimensionar o atendimento para a quantidade de pessoas. E nem prioriza a questão de diagnóstico. Hoje você tem aqui em Mariana mais de 400 pessoas sendo atendidas todo dia na policlínica. Então, com 3, 4 médicos, então você está passando 480 pessoas num dia dentro de uma estrutura de saúde, que o máximo que ela tem é raio-x. Quando o médico precisa de um diagnóstico mais preciso, que manda para o hospital privado, que é o São Camilo, aí o médico do São Camilo liga, sério mesmo que você precisa de uma tomografia? É sério mesmo que você precisa de um ultrassom? Isso aí tem que ser a serviço público. E não é ficar pagando instituição privada para fazer. Você precisa de ter garantia de que os médicos que estão atendendo na policlínica que sejam suficientes para o número de atendimentos e que eles tenham condição de investigar diagnóstico.
Porque é desumano o que os médicos passam aqui em Mariana. Para poder servir a iniciativa privada, está errado. Nós temos recursos para isso. Então, nós temos que reestruturar a policlínica nesse sentido. Está vindo a UPA aí, vamos ver se em algum momento ela é inaugurada e começa a funcionar. Ela tem que vir com essa característica, inclusive cobrar da mineração os custos que vêm da saúde dos trabalhadores. Eu acho que esse é um tema importante dentro do nosso programa. Como eu falei, as mineradoras adoecem, esse trabalhador vai parar no SUS, quem arca com isso é a cidade. E ter um hospital público, inclusive pensar nas especialidades. Hoje em Mariana divide as especialidades, né, com Ouro Preto e Itabirito. Hemodiálise, por exemplo, vem o pessoal de Itabirito para cá, de Ouro Preto para cá. Esse é um consórcio de saúde? É um consórcio de saúde que acontece entre os municípios. E será que é necessário isso? Será que a gente não poderia ter especialidades aqui? Qual que é o tamanho, qual que é o custo? Isso é planejamento. Essa é uma questão de repasse federal, né? Eu já questionei isso também. Quando você não tem um consórcio, o repasse diminui. Então eu prefiro investir lá, nessas 3 cidades da região, Mariana, Ouro Preto e Itabirito, e cada um está lá com sua especialidade. Sim. Foi isso que me explicaram. Mariana com a hemodiálise aqui no Senhor Horta, né? São Camilo. Ouro Preto com UTI, né? Isso. Que Mariana fala que Mariana tem 10 vagas de UTI, na verdade não é isso. Não é assim que funciona. Não é. Na pandemia a gente assistiu isso. Eu precisei de UTI, fui lá para Ponte Nova, graças a Deus, fui muito bem atendido, mas perigoso eu fazer uma cirurgia na cabeça sem UTI, mas como eu estava morrendo, faz de qualquer jeito. É isso mesmo. Com UTI ou sem UTI, né? É isso mesmo. O SUS, ele tem recurso, ele precisa de ser provocado. Se você não provocar o SUS, os recursos não vêm. Não vem. Aí você provoca ele como, olha SUS, eu estou aqui com 480 atendimentos para 4 médicos. Você está provocando o SUS. Você tem que provocar ele. E, inclusive defender o SUS. Esse é um dos motivos da minha existência, para defender o SUS. Mas óbvio que ele tem que ser provocado para os recursos virem. Então, Mariana, a questão de saúde ainda tem muito que fazer. Tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. Vamos lá, finalizando então aqui, que já estão sinalizando aqui, nossa diretora, que já está acabando. Está gostoso o papo, a gente. Vamos, durante a campanha, sim, eu te chamar mais uma vez aqui para a gente poder falar tudo, que muitas coisas que a gente não pode falar, não, né? Não sei, se você considera isso uma censura ou é justo essa legislação eleitoral aí que. É pré-candidato. As pessoas têm a diferença do pré, né? Isso. Que aí ele não pode falar número, não pode pedir voto, essas coisas todas. Isso. Mas depois da campanha, depois do dia 15, pode, né? O sistema eleitoral, o grande problema do sistema eleitoral é exatamente quem faz as leis são os mais beneficiados, né? Pra você ter ideia, o fundo eleitoral, vou dar um exemplo. São 5 bilhões de reais que saem dos cofres públicos para as eleições. 2% desse fundo eleitoral é dividido igualmente entre os 19 partidos do país. 2% entre os 19, igualzinho. 98% é de acordo com a quantidade de cadeiras que eles têm no Legislativo. Inclusive, tempo de rádio, tempo de televisão tem a ver com a quantidade de cadeiras. Então, você tem um sistema democrático que não permite a todos as mesmas condições. Tanto é que o PSTU não tem tempo de rádio e televisão. Isso eu ia te perguntar aqui. Nós não temos tempo de rádio e televisão. E do fundo eleitoral, nós temos 2% para dividir a nível nacional. Assim, nós praticamente não temos. Inclusive, nós usamos para pagar as burocracias que o próprio Estado exige, que é ter contador e advogado. O Estado exige isso. Tem que abrir conta no banco. Tem que abrir conta no banco. CNPJ. É burocrático. É burocrático, mas é necessário. Ô Bruno, é um prazer estar com você aqui. Eu falo que é outra opção aqui, Mariana, porque eles falam que é candidato único, que não é. O Bruno do PSTU está aqui, o outro Bruno desistiu, né? A princípio. Eu sei que os coxinhas estão passando uma perda danada aí. Então. Há muito tempo que eu não falo esses coxinhas, os tucanos de bico grande aí. Mas desse problema é deles, deixa eles se resolver lá. Ô Bruno, como é que você concilia? Você é advogado formado com AB, como é que você concilia seu trabalho na área de advocacia, no direito e sindicato?
É difícil, né? Mas eu não dou nenhum passo maior que a minha perna. Então, a minha prioridade é a militância, mas eu pego processos à medida que meu tempo vai permitir. Então, eu planejo minha vida para quando pegar uns processos. Se for alguma coisa urgente, eu peraí, e eu tiver um planejamento, não dá para fazer. Mas a minha vida, a prioridade é a militância em prol da classe trabalhadora. Algum prefeito desse aí te chamou para ser secretário? Você é articulado, você é uma pessoa tão esclarecida, com boas ideias. Algum prefeito desse para trás, ele falou, ô Bruno, vem fazer parte da minha equipe. Não chamou não, porque eles conhecem o PSTU. É verdade. Eles conhecem o PSTU. Não, o PSTU é igual um outro partido qualquer, né? Só que é de esquerda. Sim. Você considera o PSTU radical? Radical é o capitalismo. O capitalismo tem destruído as nossas vidas, inclusive destruído a natureza, destruído tudo que a gente discutiu até aqui é porque os bilionários da mineração estão destruindo Mariana. Então, radical é o capitalismo. Então tá aí, ó, o Bruno Teixeira, ele é pré-candidato a prefeito aqui em Mariana, pelo PSTU. Tá falando aí, PSTU não é esse... Como é que eles falavam antigamente do comunismo, que come criancinha? Não, de PSTU é um partido muito honesto, pessoas, os militantes são assim, igual você mesmo, que é atuante, sim, que não deixa mesmo ser dominado pela essa classe dominante. Independência de classe é tudo para nós. Você tem alguma coisa para encerrar nosso programa? Alguma coisa que você queira falar? Faltou muita coisa, né? Principalmente da questão de moradia, né? Que Mariana tem um problema gigante de moradia, que há 30 anos não tem um programa eu vou pedir mais 5 minutinhos só, viu, diretor? Tem aí? Tem a fita aqui? 8. Tem 8 minutos ali que já estão me falando, então nós vamos falar em 5. Vamos falar em 5. A moradia. No início do programa, você falou que mora numa área de ocupação. Isso, eu moro na área de ocupação há 11 anos. Há 15 anos eu comprei um lote lá, porque era o que tinha condição de comprar. E as pessoas que estão na ocupação são exatamente a classe trabalhadora de Mariana. São as pessoas que compraram um lote na ocupação, porque quem ocupou não ficou. Quem ocupou vendeu. As pessoas que compraram um lote na ocupação é porque não tem condição de comprar um lote em qualquer outro lugar de Mariana. Hoje você tem iniciativa privada aqui de loteamento, que o lote começa com 300 mil reais. É absurdo. 300 mil reais a pessoa já comprou o lote e construiu na ocupação. Então, qual que é o grande problema, né? Que não vai ter infraestrutura. Não vai chegar correio, não vai ter coleta de lixo. Por que não vai ter a não coleta de lixo? Impactou, e esse ano a gente viu isso na quantidade do aumento de dengue. Quais foram os bairros mais afetados? Aqueles que têm na sua periferia a ocupação. Qual o projeto no seu plano de governo para a moradia? Olha, nós temos que ter... É claro que não vai resolver o problema, mas vai amenizar um pouco. O problema da moradia, a gente precisa de construir moradias, desapropriar o terreno que está em volta da nossa cidade, desapropriar, inclusive pensando na questão da indenização, porque quem são os maiores donos de terra em Mariana? A gente for pensar... CMP e Igreja Católica. Igreja Católica, Companhia Minas de Passagem, Vale, Prefeitura e só. Esses são os maiores proprietários de terra na região. Então, nós precisamos desses terrenos a serviço da população. Olha, honestamente, a pessoa que está na ocupação, se ela comprasse um lote popular, a preço popular, com financiamento a perder de vista, eu tenho certeza que ele iria para um loteamento popular, para construir a mesma casa. Eu não sei, Mariana, eu nunca vi uma casa, minha vida, igual a gente vê andando aí pelo Brasil afora, você vê lá... centenas e centenas de casas do Minha Casa Minha Vida. Será que Mariana deve alguma coisa para o governo federal que não tem esse programa para cá? Aqui Mariana foi construído 3 prédios ali na região da Morada do Sol. E esses prédios ficaram fechados por 5 anos. Foi construído numa área que não estava ainda legalizada na época. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de Mariana. Então, primeiro você constrói para depois desapropriar? Não, cara, desapropria, faz o negócio direito. Ficou 10 anos fechado. 10 anos fechado. Roubaram tudo, torneira. Tiveram que reformar para poder entregar a casa para as pessoas. Poxa vida. Aqui no final da Morada do Sol, foram construídas 13 casas populares. Inclusive, na época, o orçamento era paraju no telhado, aí colocaram eucalipto, na época o governo federal mandou derrubar tudo, foi uma bagunça danada.
Até hoje eles não têm padrão. As casas não têm padrão. Eles usam o gato que a prefeitura puxou da fazendinha. A própria prefeitura? A prefeitura puxou um gato para as casas. Até hoje não tem um asfalto lá. E passou, de lá para cá, passaram, salvo engano, 7 prefeitos por aquela cadeira. Ninguém teve coragem de colocar asfalto na rua em que as casas foram construídas para a prefeitura. Mas foram lá pedir voto, né? Ah, não, eles estão lá. Estão lá pedindo voto. Bruno Teixeira, muito obrigado. Final do nosso programa. E eu quero te fazer já um convite já aqui no ar, aqui, para você voltar mais vezes aqui para a gente poder conversar. Não, eu volto sim, com certeza. E eu sei que na campanha política o tempo é precioso. E você sim, não é político profissional, você tem outras suas atribuições, né? Isso. Igual vai ter que ser segunda-feira para gravar. Hoje é segunda-feira. Isso. Porque outros dias está trabalhando. É, isso mesmo. Ô, Roberto, gostaria muito de agradecer o espaço do Território Notícias, né? Ter oportunidade de bater esse papo. Falar, né, que Mariana tem opção, tem uma alternativa de esquerda, socialista, para gerir Mariana. Para organizar, o que nós queremos é organizar a classe trabalhadora para determinar para que lado que vai os recursos de Mariana, que não são poucos. Mariana é uma cidade muito rica, ela está entre as 10 mais ricas do estado, ela tem o 5º maior território, mas nós vamos deixar isso tudo na mão da mineração, continuar passando pano para a mineração? Não, a mineração depende de Mariana. É o contrário, você me corrigiu aquela hora, isso, eu concordo com você. É isso que nós vamos levar quando começar a campanha, de que as pessoas enxerguem Mariana de uma forma diferente. Enxerguem, se empoderem do poder que a classe trabalhadora de Mariana tem. Então tá bom. Final do nosso programa, nós vamos trazer todos os candidatos já inscritos, que até hoje são só 2, que é o PSTU com o Bruno Teixeira e o outro é o Juliano Duarte, que está registrado também já, segundo o site lá do TRE. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.